Hoje, boa tarde a todas, a nossa proposta é trabalhar com a barra de pano de prato. E eu vou aproveitar essa proposta para sugerir que a gente aproveite retalhos, sobras de outros trabalhos para compor essa barra. Não necessariamente precisa ser assim. O pano de prato ele pode ser feito com qualquer tecido que você escolher para barra. Ele pode ter barra em apenas um dos lados, na parte inferior, a grande maioria tem na parte inferior, mas ele pode também ter barra na parte superior. Para a gente aproveitar o mesmo pano de prato e ensinar duas coisinhas para vocês hoje, eu vou começar fazendo a barra superior desse pano de prato. Mas depois eu vou fazer a inferior com o adendo de um bordado inglês enfeitando, que é opcional. Os panos de prato, dependendo do tecido que você escolhe, eles não necessariamente precisam ter bordado inglês, passa-fitas, lacinhos e frufrus em geral, né? Na verdade, para o dia a dia, para o cotidiano de quem realmente utiliza o pano de prato para enxugar pratos, quanto mais adereços, principalmente sintéticos, esses panos de prato têm, mais rapidamente eles vão se estragar. Então, a gente procura sempre fazer aqui no ateliê panos de prato bem dentro da realidade do cotidiano, do uso dele. O que não impede, quando a gente quiser fazer um pano de prato mais enfeitado, mais elaborado, mais artístico, que a gente faça também com as mesmas técnicas, com outros objetivos. Cobrir um bolo num tabuleiro, não é? Enfeitar o fogão, enfeitar a mesa ou mesmo enfeitar a cozinha. A proposta, então, do pano de prato que eu faço para as minhas alunas quando ela vai usar no cotidiano é que preferencialmente ele seja pintado ou então tenha só tecido de algodão. Quando a gente coloca muito enfeite, como o exemplo do bordado inglês que eu vou colocar hoje, ele fica fragilizado sim para batidas na máquina, para alvejamento e tudo mais. Então a gente tem que pensar qual é o objetivo do pano de prato que eu quero fazer. E hoje eu vou mostrar então a opção na parte superior com a borda sem nenhum enfeite, somente o tecido, a tricoline, o tecido de algodão. E a parte inferior eu vou inserir essa borda para que a gente já possa saber quando precisar fazer um mais enfeitadinho, mais bonitinho, a gente já saber como é que faz. Então, para isso, eu peguei um tecido próprio para pano de prato, comprei a metro, adquiri a metro. Ele pode ser adquirido a metro ou pode ser fabricado, né, adquirido a partir desses sacos alvejados que a gente encontra facilmente para comprar. A diferença é que normalmente, geralmente, não é uma regra, mas geralmente quando a gente adquire o tecido para pano de prato a metro, ele vai ser um tecido mais fácil de trabalhar. Ele não cede tanto, ele não força tanto para a diagonal, e isso facilita demais as etapas de costura da barra. Então, nesse caso aqui, eu tenho o que eu já escolhi, que vai ser o direito do meu pano de prato, que é essa face aqui, e o avesso do meu pano de prato. Vejam que a dobra está para o avesso. A primeira coisa que nós vamos fazer é preparar esse tecido para receber a borda, e para isso eu preciso fazer bainha. Nos casos do pano de prato adquirido a metro, observem que a orelha está aqui, ó, na parte inferior e na parte superior do pano de prato. A distância aqui é de aproximadamente 70 centímetros, em geral isso é um padrão, e eu corto a cada 50, 52 centímetros para obter um pano de prato de medida final, aproximadamente 70 por 50. Foi o que eu fiz aqui. Como eu quero um pano de prato que depois de costurado tem aproximadamente 50 centímetros, eu cortei esse tecido com 2 centímetros a mais do lado direito, perpendicular em relação à orelha, e 2 centímetros a mais do lado esquerdo. Por quê? Eu agora vou fazer as bainhas laterais dobrando no ferro dessa forma. Eu faço uma primeira dobra de 1 centímetro, faço uma segunda dobra de 1 centímetro, e aí sim agora eu vou até a máquina costurar a bainha desse pano de prato dobrado, então, 2 vezes. Então, eu vou fazer a bainha lateral do pano de prato e volto aqui para vocês. Voltamos lá da máquina de costura, onde eu passei, então, conforme eu tinha dito, uma costura nas laterais do pano de prato, olha. E esse aqui é o lado do avesso, onde a costura está
aparecendo a costura, né? Que foi feita aqui, ó, com a dobra do tecido. Agora eu vou fazer a parte que vai ser a parte superior do meu pano de prato. Eu vou pegar a faixa, vou colocar o direito da faixa, encontrando-se com o avesso do pano de prato, ó, aqui é o lado do avesso. Por quê? Quando eu virar, eu quero que esse direito fique lá do lado do direito. Então, eu sempre vou cortar a minha faixa maior do que a largura total do meu pano de prato. Segurança é dada normalmente quando a gente deixa pelo menos 2 centímetros passando, tá vendo? Além da largura do pano. Então, ó, a minha faixa tá 2,5 centímetros, até mais aqui, passando, não tem problema. Depois nós vamos cortar o excesso. E eu vou lá na máquina agora bater com 1 centímetro de largura uma costura aqui embaixo. Só que antes disso, para facilitar a minha vida, eu já vou fazer uma bainha de acabamento para quando esse tecido virar lá para frente, ele já tá com a bainha de acabamento demarcada. Eu vou fazer isso no ferro elétrico. Lembrem-se, as minhas alunas vão lembrar disso. Eu sempre gosto de usar um cartãozinho com a bainha marcada, a distância da bainha marcada. Eu uso esse recurso, 1 centímetro, 2 centímetros, o tamanho que quiser a bainha, e já dobro aqui, ó, e já passo o ferro elétrico, porque aí eu não tenho como fazer essa bainha de forma torta. Então, vamos lá no ferro fazer. Eu pego um cartão qualquer, faço uma margem de 1 centímetro e vou dobrando o pano. É uma forma de você não fazer a bainha torta, ó. Aí você sempre faz a ponta do tecido coincidir com a marca, que no meu caso é uma marca cor-de-rosa, e aí você vem com o ferro, ó, marcando. Você pode também riscar com um lápis. Eu já me acostumei a fazer dessa forma, eu acho tão mais rápido, porque você não precisa ficar riscando, não precisa ficar depois preocupado em que esse risco vai aparecer, se ele for de caneta ou se ele for de lápis. Então eu venho e já marco. Isso já fica assim, facilitando a minha vida depois. Não precisa de forma alguma fazer dessa forma, você pode riscar, como eu disse. Então vamos aqui, ó. Eu fiz a dobradura da futura bainha que vai lá pro outro lado. Eu vou agora alfinetar, posicionando o direito da faixa do tecido que eu quero usar com o avesso do pano de prato, frente a frente, né? Sobrando sempre pelo menos 2 centímetros de faixa desse lado aqui. Vou alfinetar, buscar o alfinete. Desculpem, aqui está. Então, vamos lá. Eu vou alfinetar aqui, só para não sair do lugar. Eu não vou costurar aqui agora, não. Vou costurar aqui, mas eu gosto de colocar alfinetes em posições variadas, que o pano não fica andando, né? Então, aqui agora sim, olha. Eu sempre ensino que eu coloco a ponta que espeta pro lado que a costura vai acontecer. Então, como eu vou costurar aqui, os meus alfinetes vão estar nessa posição vertical aqui, ó. Indicando que a ponta do alfinete que finca meu dedo, né, que me machuca, está para o lado que eu vou costurar. Eu vou até a máquina e volto depois dessa costura aqui feita. Observem como ficou. Eu dei retrocesso no início e no final. Agora eu vou ao ferro abrir essa costura. Vou abrir essa costura para facilitar a dobradura da barra para frente do trabalho. Costura aberta no ferro, eu agora vou pegar e vou dobrar e trazer, então, o direito da minha faixa de tecido voltada para o meu rosto, coincidindo com o direito do pano de prato voltado para o meu rosto. Aqui está, ó, aberta, eu dobro, fui lá no ferro, passei novamente. Vejam que aquele fato de eu ter dobrado anteriormente me ajuda, que ela já vai ficando assentada. Mesmo assim, passei de novo. Agora, observem, tá sobrando muito tecido aqui, eu preciso de 2 centímetros. Então, eu vou aqui, ó,
Veja que a base está me indicando que está sobrando 3,5 centímetros. Eu não preciso disso tudo, eu vou tirar o excesso. Observem que está um pouquinho torto. É porque esse tecido acaba enviesando um pouco quando a gente faz emendas de tiras. Eu ajeito ele aqui, acerto, venho aqui e tiro esse excesso de tecido. Faço isso dos dois lados. Agora, eu vou fazer a dobradura para coincidir esse excesso de tecido que tá aqui, ó, com a margem do pano de prato. E trago para cá. Faço um acabamento. Vou ao ferro e vou passar isso daqui. Viram como eu montei as pontinhas? O acabamento agora vai ficar bem bonitinho. Me falta agora costurar. Então, eu vou agora de novo alfinetar para prender aquela bainha primeira que a gente fez, ajeitando para esconder as pontinhas caprichosamente. Venho aqui com o alfinete, depois de bem passado, o ferro sempre vai me ajudar muito nisso. Eu vou fixar então agora, de maneira que essa bainha que está solta fique bem ajustadinha no local que eu quero costurar. Então, eu vou alfinetar de fora a fora, vou à máquina e vejam o que vai acontecer. Eu vou começar a costurar aqui com retrocesso, venho aqui, giro, costuro aqui, giro e acabo aqui com retrocesso. Pronto, está feita a minha bainha. Vejam o resultado da costura. Olha, eu fiz retrocesso, fui, girei a máquina, passei por aqui tudo, girei, cheguei aqui e fiz retrocesso. Uma observação. Esses panos costumam ser muito grossos. Esse especificamente que eu tô trabalhando é muito grosso. E eu tive que dar uma ajudinha à minha máquina para que ela não quebrasse a agulha. Então, quando vocês perceberem que existe grossura demais, que a máquina tá assim, a agulha tá custando a fincar, vocês podem usar duas coisas, dois recursos. Um pouco ajudar a máquina, né, a fazer o primeiro furo e depois também aumentar o tamanho do ponto. Esse pesponto aqui, por exemplo, eu usei o tamanho 4. Isso ajuda um pouco a máquina a tocar um tecido quando ele é mais grosso. Agora eu vou mostrar para vocês, a gente poderia parar por aqui, né? Ficar com uma barra pequena, uma barra de 15 centímetros, que é a mais comum. Mas eu falei para vocês que aqui ia ser a parte superior do meu pano de prato, e que na parte inferior eu faria a mesma coisa, porém acrescentaria um bordadinho inglês para aquelas que gostam de enfeitar um pouco mais. Então, eu vou fazer o passo a passo de novo, vou repetir o que eu fiz, só que eu não vou mostrar tudo, vou mostrar somente a parte em que essa barrinha de bordado inglês vai ser inserida para vocês verem como é que faz, tá bom? Antes de fazer qualquer coisa, nós vamos preparar a barra para ela já estar pronta com o bordado inglês inserido no momento em que eu começar a trabalhar com ela. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos observar, no meu caso aqui, ó, eu vou prestar atenção para ficar na mesma posição. Observa, vou tentar fazer ficar na mesma posição, ó. Tá vendo? Esse tá aqui, mas isso não é uma necessidade. Se ficar ao contrário também, não tem problema algum. Vamos supor que eu quisesse que ficasse assim, né? Então, eu vou pegar o direito do meu bordado inglês e vou costurar de frente para o avesso da minha barra de tecido. Vou lá na máquina